Fala, meu amigo, fala, minha amiga, muito bom estar com você hoje. E a gente aqui está usando esse plano de fundo aqui e a iluminação tá muito legal, né? Aí fica cortando um pedaço da gente aqui. Mas, pessoal, eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da política, do momento no Brasil, né? E no final do vídeo eu vou falar para vocês em que cidade é esta aqui. Também foi um inscrito do canal que comentou sobre a sua cidade, nós estamos trazendo agora. Mas vamos trazer hoje, pessoal, no final do vídeo, eu trago a informação sobre esta imagem. Vamos falar hoje aqui sobre esta informação. Trump impõe tarifa de 50% ao Brasil. Vamos conversar sobre isso, dialogar, né, e refletir sobre o que isso significa para a política brasileira hoje. Como tudo que a gente consegue ver na vida, essa medida de tarifar o Brasil em 50% em alguns produtos que Donald Trump está fazendo, não tem muito a ver com a briga comercial, digamos assim. Ele traz uma cortina de fumaça e justificando o porquê dessa decisão. E pasme, ele não fala que a decisão é para o bem dos Estados Unidos, não, é para que os Estados Unidos tenham uma vida melhor, não, nada disso. Ele justifica como sendo uma represária ou uma vingança ao Brasil. E por quê? Porque o Brasil está fazendo o que os Estados Unidos não fez. Simples assim. O Brasil está responsabilizando os autores e os líderes da tentativa de golpe de Estado que ocorreu durante o governo Jair Messias Bolsonaro e culminou com o 8 de janeiro. Lá nos Estados Unidos, você lembra muito bem, deixa eu parar aqui esse barulhinho estranho, né? Lá nos Estados Unidos, você lembra muito bem que o Donald Trump foi processado, mas não chegou a ser julgado, porque não deu tempo. A justiça americana demorou, ele se candidatou e ganhou a eleição novamente. E é isso que a extrema-direita hoje desejaria que acontecesse com o Jair, que hoje está inelegível. Peço desculpas a vocês, pessoal, porque está ficando realmente um negócio estranho aqui. É que essa imagem aqui é uma imagem de fundo e a iluminação não está muito legal. Então, por isso, o vermelho também, nesse momento aqui, talvez não ajude na qualidade do vídeo. Mas eu peço desculpas a vocês e o mais importante é que vocês estejam me ouvindo e vendo esta imagem que no final eu vou explicar para vocês o que é. Mas então, trazendo aqui novamente, o que o Trump fez, pessoal? Ele, em carta divulgada em sua rede social, olha só, rede Trump Social, ele comunicou diretamente ao presidente Lula que novas tarifas de 50% sobre produtos brasileiros entrarão em vigor a partir de 1º de agosto. Lembre-se que ele já fez diversas ameaças ao mundo inteiro, a vários países, e depois ele teve que recuar. A justificativa de Trump. Ele diz o seguinte, que o Brasil não está tratando bem o grande amigo do povo. Segundo ele, Jair Messias Bolsonaro é amigo do povo. Aí eu pergunto para vocês de que povo Trump está falando? Do povo dos adoradores da extrema-direita. Simples assim. E quando eu falo adoradores, pessoal, não me levem a mal. Não estou querendo ofender ninguém. Estou falando de um grupo de pessoas dentro do bolsonarismo, que é um grupo menor, mas mais radical. Essa galera que faz qualquer coisa para defender o cidadão, como se ele fosse um milagreiro, um santo. Mas vamos lá, ele diz que o povo brasileiro não está tratando bem o amigo do povo. Eu queria só informar ou sintetizar aqui, constatar que Bolsonaro jamais foi e nunca será amigo do povo. Ele é amigo de sua família e amigo dos seus amigos. Aqueles que o bajulam, aqueles que dão a ele sustentação, ele é amigo, mas jamais será amigo do povo. Jamais foi e jamais será. Porque o comportamento dele é o seguinte, ele pisar e andar por cima dos seus apoiadores, literalmente. É a minha opinião. Impactos econômicos. Essa medida de Donald Trump, ela traz sim impactos econômicos, mas vejam bem como que é a história, né? Quem é, na sua opinião, o principal apoiador do setor econômico, principal apoiador do bolsonarismo? Inclusive apoiou os acampamentos lá
em frente aos quartéis, o agronegócio. E o agronegócio vai sofrer com essas tarifas do Trump. Então, dizem que o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos fazendo a picuinha do Brasil contra o Trump, e agora o Trump vem e traz eh, algumas medidas econômicas que vão prejudicar o agro, não somente o agro, mas também metalúrgica e produtos industrializados. Porém, conquanto e todavia, nós temos uma lei da reciprocidade. O Brasil poderá taxar de igual modo os mesmos produtos que o Trump está taxando lá nos Estados Unidos. A ação do Donald Trump parece, na verdade, mais um ato de lealdade agora. Você já ouviu falar no BRICS, naquele bloco econômico que o Lula faz parte e está presidindo agora? Interessante que há 6 meses atrás o Trump não tinha essa mesma atividade. Você lembra disso? 6 meses atrás ele estava calado, brigando lá com os seus da China, e agora ele resolveu brigar com o Brasil. Agora, depois que Lula assumiu a presidência de um bloco econômico muito forte. E esse bloco econômico, o Lula como presidente, está, digamos assim, se distanciando daquela uma ligação com o dólar, não é? Está se separando do dólar e o Donald Trump está pianinho, 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 pianinho. Ele vê a sua economia indo para o ralo, desde que outros países se juntem, se unem e fortaleçam a sua economia. Então, na verdade, pessoal, na minha modesta opinião, nada tem a ver com Jair Messias Bolsonaro. Ele está usando isso como pano de fundo, simples assim, para dizer assim, eu vou taxar, mas na verdade ele quer atingir o Lula como presidente do bloco dos BRICS, né? Bom, pessoal, vamos lá. É uma demonstração clara de que para Trump relações pessoais são mais importantes do que relações entre os países, na diplomacia, e fazer uma pequena reflexão. Se fosse que eu não acredito que tenha algo a ver com Bolsonaro, porque eles são de extrema direita, Bolsonaro é o cachorrinho do Trump. Bolsonaro, segundo, olha, vou falar uma expressão aqui que não é nada bonita, mas ele lambe botas do Trump. Tudo que o Trump fizer, o Bolsonaro diz amém e se ajoelha. Simples assim. O Lula não é o Bolsonaro, né? O Lula não é da extrema direita. O Lula é adversário político da corrente da ideologia do Trump. Então, por isso, o Trump está nessa necessidade de aparecer. É um dos motivos, não é? É, Seneca, um filósofo estoico, ele dizia o seguinte, olha só, a vingança é sempre mais prejudicial ao que a executa do que ao que a sofre. Não é por nada não, mas muitas vezes nesses últimos meses Trump voltou atrás e foi prejudicado, porque o seu comércio também não conseguia exportar, porque havia taxas recíprocas dos países como a China, por exemplo. E o que está em jogo não é só sobre exportações, é sobre soberania nacional. Você que é brasileiro, você que não tem nada a ver com a adoração ao Bolsonaro, há de concordar comigo que o Brasil tem sua lei, sua soberania. O Brasil deixou de ser colônia. O Brasil é um país independente desde 1822. Os Estados Unidos, que tem muita gente boa lá, tenho amigos que moram lá, norte-americanos, brasileiros, é um país de muitas oportunidades. Mas os Estados Unidos, historicamente, é um país colonizador. Ele quer entrar no país dos outros, quer pegar as riquezas e quer se usufruir. E deixar a pobreza lá, naquele país. Então, os Estados Unidos sempre, historicamente, tem sido assim, pessoal. Por falar em história, domingo farei a segunda prova que eu tinha falado para vocês, né? Domingo, às 3 da tarde, até às 19 horas. Farei uma prova, mas se tudo der certo, estaremos aqui comemorando e felizes. Mas também, se não der certo, continuaremos estudando para outras provas. Então, pessoal, qual é o objetivo desse vídeo de hoje? É mostrar a você que Donald Trump, primeiro, ele é muito semelhante à extrema-direita com barbatas, né? Vou fazer, vou matar, vou prender, vou expulsar, tá. E segundo, que ele está usando, na minha opinião, essas taxações ao mercado brasileiro para fazer uma represália ao Lula como presidente dos BRICS, esse bloco forte que tem se fortalecido e é uma ameaça ao dólar americano no mundo.
E o contexto histórico para a gente hoje, pessoal, para a gente finalizar o vídeo de hoje, é o seguinte: se você é patriota, você entende que o Brasil é independente desde 1822. Que o Brasil, desde 1889, tem a sua república e não deve satisfação a nenhum outro país. O Donald Trump está chateado porque o Alexandre de Moraes deu umas canetadas aí em suas redes sociais aqui no Brasil. O Donald Trump quer fazer briga pessoal com o Alexandre de Moraes. Aí é problema dele, problema interno e intestinal dele. O que nós vamos fazer é apoiar a nossa nação. E por falar em nação, estou gostando de ver o Hugo Mota, desculpe minha expressão, arrependido, voltando ao, sabe aquela questão do entre as pernas? Pronto. Querendo conversar com o governo. Mas isso é natural deles. O centrão é assim, a direita é assim. Eles jogam uma armadilha, jogam uma verde para colher alguma coisa sobre aquilo. Próximo vídeo, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês essa história do elefante na sala. Muitos e muitos pobres, pessoas que vivem na classe C, classe D, se achando classe A. Muitas dessas pessoas estão pedindo um elefante na sala. E quando o elefante chega, eles desesperadamente pedem para ir embora. Olha só, eu vou trazer aqui para a gente essa cidade aqui, pessoal. Vou mostrar aqui para finalizar. Se chama Milagres, no Ceará, ok? Milagres, no Ceará. Eu vou mostrar aqui para a gente que, olha só, aqui tem uns comentários de algumas pessoas, entre eles tem o Raimundo. O Raimundo que é justamente dessa cidade, Milagres, no Ceará. Por que eu estou trazendo isso aqui por enquanto? Porque essa cidade aqui, ela teve uma votação, primeiro porque o Raimundo pediu, né? O Raimundo comentou. E se você quer que eu traga a sua cidade aqui também, diga o nome da sua cidade que eu vou trazer aqui no próximo vídeo, tá? Ou nos próximos vídeos. Eu fui pesquisar por curiosidade. A cidade onde mora o Raimundo, o nosso inscrito, que comentou no vídeo, ela teve, no primeiro turno de 2022, 84% de votos para Lula. 84%, quase 85%, 84% de quebrado, né? Deixa eu trazer aqui a informação correta. Olha só, teve 84,94% para Lula. Bolsonaro teve 9,59%. No segundo turno, Lula teve 88,30%. 88%, quase 90% de votos aqui nessa cidade. E o Bolsonaro teve 11% dos votos válidos. 11,70%. Pessoal, essa cidade de Milagres é uma cidade maravilhosa, tá? Quero mandar um abraço para todos os moradores de lá. Parabéns pela votação expressiva do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que continuemos assim. Milagres, no estado do Ceará, nossa região nordeste. Aproximadamente 27, 28 mil habitantes. Uma cidade charmosa, bonita e carinhosa. Por que não? Olha só, que interessante. Vou trazer aqui um pouco dessas imagens. Aqui, ó, tem uma pracinha, só aquela cidade do interior, né? Aquela cidadezinha do interior, olha só as casas aqui do lado, aquelas árvores que são plantadas nas calçadas, parece que dá uma saudade da cidade da minha avó. E tem aqui a galera aqui conversando, olha só, trabalhando, fazendo obra, é isso aí, pessoal. É uma homenagem à cidade de Milagres, no Ceará. E a gente finaliza o vídeo de hoje deixando a você o nosso abraço e a nossa saudação. Amanhã é possível que não tenhamos vídeo, pessoal, porque estou estudando todas as noites, das 7 da noite até as 10. E essas semanas é a última semana antes da prova. Amanhã estou trabalhando presencialmente, então sem muito tempo. Mas se tiver oportunidade, estaremos aqui conversando. Eu sou o Lula, nós estamos crescendo, pessoal. Estamos com 1.350 inscritos. Conto com você para chegarmos a 2.000 inscritos ainda em julho de 2025, tá bom? Aquele abraço, saudações. Canal Lula, foco no fato. Se inscreve, deixa o seu like, seu comentário, diz de onde você está falando com a gente. E se você apoia o Lula nessa questão do Trump. O Trump está querendo jogar sujo, mas ele vai se arrepender, porque o Brasil não está sozinho, o Brasil está com o povo, e é o povo que manda nesse país. Tchau, pessoal, aquele abraço, saudações.